Laxantes, afinal de contas, são substâncias que vale a pena o uso? Ah, Leandro Twin, eu tenho o meu conceito já, eu imagino que não. Mas e que tal o uso esporádico num dia do lixo? Será que isso compensa? Pois bem, vamos discutir aqui alguns dos princípios dos laxantes e em quais cenários que possivelmente ele seja bem-vindo. Então, já começa esse vídeo clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal, pois os laxantes, sim, são medicamentos muito utilizados para quem visa o emagrecimento. Mas vamos às considerações. E a primeira consideração, que eu sinto em lhe dizer se você está procurando esse vídeo porque você vai tomar laxante para emagrecer, é que o laxante não emagrece, perfeito? O medicamento laxante ele não tem o princípio de lipólise, que é a quebra da gordura. Ele não faz você queimar gordura. Ah, Leandro, mas eu tomei o laxante e emagreci. Tá, vamos entender como que isso aconteceu. Mas vamos voltar um pouquinho. O que é um medicamento laxante? Um medicamento laxante vai ser um medicamento que é utilizado em casos de constipação. Leandro Twin, eu tenho problemas de constipação. Pessoal, eu já deixei aqui no canal uma solução caseira, barata, que você pode fazer na sua casa para que isso resolva. Depois lembre-se de procurar sempre que você tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema, vocês estão decorando já isso, né? Então sempre pensei uma dúvida, Leandro Twin, mais tema, que você vai encontrar um vídeo. Não encontrou, coloca aqui nos comentários. Pois bem, mas vamos assumir que eu estou com um problema pontual, eu estou super ressecado e eu preciso fazer uma evacuação emergencial. E essa dica, Leandrão, eu vou até fazer para que isso nunca mais aconteça, nunca mais acontecer, nunca mais com essa dica. Mas agora eu preciso usar um medicamento para que ocorra esse efeito laxativo. Para começo de conversa, nós temos algumas classes de medicamentos laxantes. Vamos a elas e uma breve descrição para você entender. Laxantes do tipo osmótico. Esses medicamentos vão fazer a gente reter mais água no cólon e com isso a gente consegue tirar essa constipação. Aumenta o volume intestinal e aí a gente consegue defecar. Temos os laxantes salinos, onde a água ela é atraída para o intestino delgado e isso favorece. Temos os amaciantes de fezes, que, como o próprio nome já diz, eles puxam água para dentro das fezes, deixa as fezes mais moles e a gente consegue evacuar. Temos já um outro que ele vai lubrificar as fezes por fora e a camada do intestino promovendo um deslizamento das fezes. Vocês estão gostando das minhas mãos exemplificando ou está ficando muito diferente esse vídeo? Pois bem, esses laxantes têm o nome de lubrificantes e partem desse princípio. Temos os laxantes estimulantes, que eles aceleram o movimento, né, do trato gastro-digestório e com isso libera-se a evacuação. E temos, por último, os laxantes formadores de massa, que na verdade eles vão passar intacto pelo nosso estômago e aí eles vão correndo sem ser digerido, absorvendo água e facilitando tudo. Um médico que se preze, ele não vai indicar um laxante para perda de peso. Porque como vocês podem ter visto, nada, simplesmente coloca queima de gordura. Eu quis explicar todos para que vocês não tenham dúvidas de que tudo tem a ver com liberar fezes retidas. E as pessoas, por acharem de que as fezes vão sair de forma mais rápida, aí eu não vou absorver a gordura, eu não vou absorver o carboidrato. Pessoal, isso aí não procede. E mesmo quando proceder, lembre-se sempre que se você não absorver essas coisas, você também não absorve micronutrientes. Então, você, na verdade, está se desnutrindo. Mas eu tomei laxante e emagreci. Muitas pessoas combinam laxante com uma dieta de perda de peso. E aí você vai perder peso, mas por causa da dieta, não por causa do laxante. Não, Leandro, eu fiz a mesma dieta e tomei laxante. Tudo bem, você concorda comigo que bolo fecal pesa? Então, se eu não tenho bolo fecal dentro de mim, então eu peso menos. Se trata apenas disso. Um outro sintoma também é que, como você viu, alguns laxantes mexem com a água do nosso corpo, roubando água, no bom sentido, para resolver um problema. Então, causam desidratação. Se você está desidratado, adivinha, você pesa menos. Experimenta o seguinte, aliás, não experimente, mas vamos dizer que você pare de tomar água por 24 horas por dia. O que vai acontecer? Você vai urinar e aí você vai simplesmente desidratar e vai pesar menos. Isso até pode melhorar alguns cortes, porque realmente você vai tirando líquido, mas isso está longe de ser um processo de perda de gordura corporal. E água, lembre-se sempre, é volátil. Leandro Twin, o que é volátil? É uma coisa que vai fácil e vem fácil.
Então, fiquei sem tomar água e urinando 24 horas. Vou perder líquido retido? Bastante. Quando eu voltar a tomar um copo, o que o corpo vai fazer? Segurar tudo. Então não dura nada. Você voltou a se hidratar, acabou a mágica. Então por isso que os fisiculturistas fazem a desidratação só no dia da competição. Na preparação inteira, no resto do ano inteiro, nem toca nisso. Porque você ficar desidratado é uma agressão à saúde. Inclusive, desidratação severa causa morte, tá? Alguns fisiculturistas já morreram de desidratação severa. Também por prejudicar a absorção dos nutrientes, pode causar um desbalanço eletrolítico. Então, potássio, sódio, cálcio, fosfato, magnésio, tudo isso vai entrar num desbalanço. Aí você pode ter cãibra, pode faltar sódio no seu corpo, pode dar queda de pressão, uma série de problemas. Um grande efeito colateral também, que esse vai vir mais em médio prazo, vai ser que os laxantes têm efeitos colaterais constipatórios num contraturno. Então no começo eles facilitam e depois eles te travam. Então pode-se criar um processo de constipação numa pessoa absolutamente saudável. Por isso que essa classe de medicamentos, normalmente ela é utilizada em situações pontuais e emergenciais. Olha, estou muito ressecado e isso está causando um problema agora. Vou resolver, beleza, mas agora eu vou adotar fibras, água, entre outras coisas na minha dieta para que isso não ocorra mais. Então, resumindo, fazer você perder peso, se parar de beber água e ir no banheiro por 24 horas, já perdeu peso. Perder gordura? Não. Isso é um processo muito mais demorado, muito mais cuidadoso. Outra coisa, sabemos que perder gordura corporal é um processo que, mais ou menos falando, qualquer um consegue. É só comer pouco, se exercitar que você perde. Agora, você perder preservando massa muscular, e mais do que isso, você perder e nunca mais voltar a engordar é um outro processo muito mais difícil e que você não vai conseguir, não adianta, tá? Buscar medicamentos para isso. Inclusive, outros medicamentos para emagrecer, eles até promovem realmente, nesse caso, a queima de gordura, mas normalmente é uma queima de gordura que não é sustentável também. Então, muito cuidado na hora de escolher os seus auxiliares para perda de gordura corporal. Laxante não faz perder gordura, tá? Faz perder peso, água, fezes, eletrolíticos e todas as coisas de que não será de perto perda de gordura corporal sustentável, saudável, nem nada do tipo. Nenhum médico, em sã consciência, indica laxantes para um processo de emagrecimento. Eu vou reforçar. Nenhum médico decente vai te passar um laxante para perda de gordura corporal, perfeito? Existem outros medicamentos que podem auxiliar um processo inteligente de perda de gordura corporal, para que você perca sem perder massa muscular, preservando a sustentabilidade. Terminei o meu processo e vou continuar magro para o resto da vida. Este que é o princípio. Pensando assim, eu já fui obeso, tá? Acho que a maioria das pessoas sabem disso, mas talvez tenha algum outro novo ou não. Eu já tive obesidade quando eu era adolescente, consegui me livrar disso e para sempre. E eu dividi a minha perda de gordura corporal e a minha sustentabilidade da perda nesse vídeo aqui. Então aqui eu falei como eu emagreci os 36 quilos e eu nunca mais recuperei, sim, os 40% de gordura corporal que eu já tive com os meus 15 ou 16 anos.